Você conseguiria ficar 3 dias sem comer? Parece simples, mas o que acontece dentro do seu corpo nesse tempo pode te surpreender e até te colocar em risco. A verdade é que, em um cenário de crise, a falta de comida não é questão de se, é questão de quando. E o problema não é só a fome, é a fraqueza, é a confusão mental, é o desespero. E é exatamente isso que faz a maioria das pessoas tomar decisões erradas, decisões que podem custar caro. Hoje você vai entender o que realmente acontece no seu corpo nas primeiras 72 horas sem comida. Porque o terceiro dia é o mais perigoso e, principalmente, como sobreviver a isso sem entrar em colapso. Fica até o final, porque o último ponto é o que separa quem aguenta de quem quebra. A maioria das pessoas acredita que consegue ficar dias sem comer, sem grandes problemas. E, tecnicamente, até consegue. Mas existe um detalhe que ninguém te conta. Não é só sobre sobreviver, é sobre como você funciona durante esse tempo. Porque em uma situação real você pode precisar andar, se proteger, tomar decisões rápidas, cuidar de alguém. E é aí que o problema começa. Sem comida, seu corpo não desliga. Ele entra em modo de emergência. E esse modo muda tudo. Nas primeiras horas sem comida, seu corpo ainda está tranquilo. Ele usa a glicose que já está no sangue e depois começa a usar o glicogênio armazenado no fígado. Você praticamente não sente nada, além de uma leve fome, talvez irritação. Pensamento frequente em comida. Aqui está o ponto importante. Você ainda está funcional. Mas isso cria uma falsa sensação de segurança, porque o corpo ainda não entrou no modo crítico. Depois de algumas horas, o jogo muda. Seu corpo começa a perceber que não tem entrada de energia. E então, ele entra em um estado mais agressivo de adaptação. Você começa a sentir fraqueza leve, dificuldade de concentração, irritabilidade forte, queda de energia. E aqui entra algo perigoso, seu comportamento muda. Você fica mais impaciente, mais impulsivo, menos racional. Em um cenário de sobrevivência, isso já pode ser fatal. Seu cérebro depende de energia constante. E quando essa energia começa a cair, ele entra em modo de economia. O resultado é um pensamento mais lento, dificuldade de tomar decisões, falhas de memória, sensação de confusão. Agora, imagina isso em uma crise real. Você precisa decidir rápido, mas sua mente não responde. Esse é um dos maiores perigos de ficar sem comida. Depois de um dia inteiro sem comer, seu corpo muda completamente a estratégia. Ele começa a usar gordura como fonte de energia. Esse processo é conhecido como cetose. Pode parecer algo positivo, mas vem com efeitos colaterais: cansaço extremo, sensação de fraqueza, diminuição da força física, dificuldade para manter o ritmo. Você começa a funcionar no limite. E aqui entra um dos erros mais perigosos: se movimentar demais. Sem comida, seu corpo não tem energia suficiente para sustentar esforço prolongado. Mas em uma situação de crise, o que a maioria faz? Anda demais, tenta resolver tudo ao mesmo tempo, entra em pânico e o resultado é simples: colapso físico. Se você não controlar seu gasto de energia, o corpo simplesmente apaga. Depois de 2 dias sem comida, tudo começa a ficar mais sério. Seu corpo já está completamente em modo de sobrevivência. Você pode sentir tontura, fraqueza intensa, tremores, dificuldade até para ficar em pé. E aqui entra um fator psicológico pesado: desespero. A fome deixa de ser apenas desconforto e vira pressão mental constante. É nesse momento que muitas pessoas começam a errar feio, porque depois de muito tempo sem comer, você não pensa mais com clareza, você pensa com urgência. Tudo gira em torno de comida, e isso leva a decisões perigosas. Comer qualquer coisa sem avaliar risco, se expor a perigos desnecessários,
entrar em conflito com outras pessoas. Esse é um ponto crítico. Você deixa de agir com estratégia e começa a agir por impulso. E na sobrevivência, agir por impulso quase sempre custa caro. Agora vem a parte mais importante. Se você ficar sem comida, existem algumas regras que aumentam drasticamente suas chances de sobreviver. Primeira regra: economize energia ao máximo. Movimente, se apenas quando for realmente necessário. Cada movimento precisa ter um motivo. Segunda regra: hidrate-se constantemente. A água se torna prioridade absoluta. Sem água, o corpo entra em colapso muito mais rápido do que sem comida. Terceira regra: evite exposição ao calor extremo. O calor acelera o desgaste do corpo, aumenta a desidratação e reduz ainda mais sua energia. Quarta regra: controle o mental. A fome começa na mente antes do corpo quebrar completamente. Se você perde o controle mental, você toma decisões ruins. E decisões ruins em momentos críticos podem piorar tudo. Quinta regra: pense em eficiência e não em velocidade. Não adianta fazer muito. Você precisa fazer o necessário. Sobrevivência não é sobre pressa, é sobre controle. No final, não é o mais forte que sobrevive, é o mais preparado. A diferença entre duas pessoas na mesma situação pode ser simples. Uma entra em pânico, a outra entende o que está acontecendo. Uma gasta energia sem pensar, a outra controla cada movimento. Uma age por impulso, a outra age com estratégia. E é exatamente isso que muda o resultado. A maioria das pessoas nunca pensa nisso, até ser tarde demais. Mas quem se prepara antes não depende da sorte. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, salva esse vídeo. Porque quando a situação aperta, é esse tipo de informação que faz diferença. E se você quer continuar aprendendo como se preparar de verdade, continua aqui no canal. Porque o sistema pode falhar, mas você não precisa falhar junto.